O que é santuário para você? O santuário, eu já te falo, não é a terra e você vai descobrir mais sobre isso aqui hoje. E a gente te agradece porque você tá aqui tirando esse tempo para ouvir a gente e aqueles que estão aí no YouTube vendo a nossa cara, uma cara belíssima. Aqui, ó, convidados maravilhosos. É isso que a gente quer ver aqui. Autoestima é tudo. Vale a claro, pena, minha né? mãe sempre falava isso, tem autoestima. Se eu não tiver, ninguém vai ter por mim. Então, é a vida, né? Sou casado agora, graças, então, tá vendo? Existem possibilidades de bênção pra todo mundo. Agora, eu gostaria que você se lembrasse de, antes da gente começar, se inscrever no quê, pastor Zanin? Ele precisa se inscrever no quê? No canal do YouTube, o NASP C1, onde haverá outros conteúdos relacionados à pastoral do Campo São Paulo. E é um prazer estar aqui com você mais uma vez. E o Instagram? Tem algum Instagram diferente, pastor Robson? Pastoral UNASP São Paulo. Muita coisa sendo colocada lá e muita coisa vai ter também. Eu sou o pastor Robson e fico feliz de estar aqui junto com essa galera. E a gente inicia justamente agora percebendo que, se a gente está falando sobre santuário, e a gente já falou no episódio passado que é extremamente importante entender o santuário, porque é através do santuário que nós entendemos tudo na Bíblia, por que então que Deus, ele preparou esse processo lá no Antigo Testamento para que eles entendessem isso? E o que eles precisavam entender lá no Antigo Testamento com relação ao santuário? Ou isso começa antes do Êxodo, já existia esse conceito de santuário terrestre ou não? Antes do Êxodo, antes de Moisés. A gente tem alguma concepção da existência dessa ideia de sacerdócio antes mesmo de Moisés? Acho que você fez uma pergunta que envolve duas características importantes. Uhum. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Um é, você mencionou, e é importante que a gente lembre que o Deus que nós cremos, tem características. Sim. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é amor, ele é justo, ele é leal, ele é santo, ele é revelador. O Deus da Bíblia é um Deus revelador. O Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a existência do santuário, a maneira que ele é construído, ele está diretamente relacionado à característica de um Deus que diz, que conta, que fala o que ele vai fazer, que fala como ele vai fazer, que apresenta o futuro para a gente, o presente e o passado também para que a gente entenda ele na história. Uhum. Isso é uma. A outra é que santuário é um conceito. Tá. O radical de santuário, radical de santo, radical de separado. Então, quando ele fez a terra, ele a separou para si. Quando ele fez o Éden é separado. Quando ele faz o sábado é separado. Então, o primeiro santuário da história, ele é o sábado e o Éden separado ali. Certo. Então, o conceito de revelação e o conceito de santidade, eles se fundem quando a gente fala de santuário. Isso não pode ser perdido quando a gente conversa sobre isso. Legal. E você citou na pergunta, eu acho que um ponto só pra gente fazer o gancho Uhum. do episódio anterior, que a gente já usou a questão do santuário como chave de leitura da Bíblia pra gente pensar a salvação, tá? E olhando pra palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, você encontra um Deus que se revela, ele vai até nós e ele vai demonstrando a necessidade de ser santo, de santificação. E por que eu estou falando sobre isso? Quando a gente pensa em santuário, as concepções nas ideologias, nas religiões, elas são muito diferentes sobre esse assunto, tá? Mas a Bíblia ela é clara de que todo o foco desse assunto é chegar a Jesus para você. Para mim, para quem está assistindo a gente. Uhum. Então, eu acho que esse é o pilar que a gente deve falar e a partir dele a gente vai abrindo, né, as outras gavetas para compreender ele como um todo. Mas o ponto principal é que a compreensão do santuário nos leve a Cristo Jesus e que isso possa nos proporcionar a salvação que nós precisamos. Não merecemos, mas precisamos pelo amor dele. Então, o primeiro ponto para a gente olhar é se o santuário é uma demonstração, era um processo. O santuário agora falando sobre Êxodo, sobre Moisés. O santuário em Êxodo e Moisés era um processo educativo, então, para as pessoas se lembrarem de algo através do processo que acontecia ali. Sim, o princípio do santuário é anterior ao Êxodo. Uhum. Porque, por exemplo, você vai ver no santuário o sacrifício do cordeiro. Sim. Mas o sacrifício do cordeiro está em Gênesis. Há um princípio no santuário de separação, ponto onde você alcança e pontos que você só vai através do intercessor. Isso já está na própria lei. Quando a lei é dada no Sinai, você tem ali uma clara verticalização do santuário, porque o povo está no pé, você tem um grupo que sobe até metade e tem um sumo, Moisés, que vai até a ponta. Ou seja, se Moisés não traz a comunicação de Deus de cima para baixo, ela não chega. Isso é um princípio que está lá. Caim e Abel, a gente já vê lá um princípio do santuário de uma regra litúrgica cerimonial.
O que a gente vê depois de Êxodo, quando Deus manda fazer, ele é uma sistematização disso. Porque a árvore da vida, ele é um alcance ao trono. Quando Adão peca, ele fala, isso aqui você não vai chegar mais. Você só chega à vida através do cordeiro. Antes ele ia direto e pegava o fruto. Agora o sangue substitui o fruto. Então há é de maneira esparsa. No santuário, ela é Certo. ali E o sintetizada. foco dessa educação é o quê? Porque aqui a gente vê lá, ó, em Êxodo 25 fala assim, 25:9, façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e cada um dos utensílios. Aí quando ele está falando com Moisés, Deus ainda, ele fala lá no verso 40, tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. E aí quando a gente vai lá para Hebreus, mostra esse conceito de que existe então, que era um modelo e existia um modelo e agora através desse modelo Moisés faz agora e cria esse espaço, que é um local onde vai ser lembrado de alguma coisa. O que está sendo lembrado no sacrifício? O que é esse processo aí que passa-se dentro do santuário? Posso fazer uma pergunta que você não fez antes de responder essa? É fácil a gente pensar historicamente, falar sobre o sacrifício e morte de Jesus como plano de salvação para nós hoje, porque Jesus já morreu. Mas como que alguém que viveu antes do surgimento de Cristo Jesus ia entender salvação? Deus, como o melhor professor, utiliza o santuário como um método educativo, como você colocou, para que em todos os momentos da história, quando existia povo de Israel, já que foi sistematizado ali através de Moisés, dali para frente, houvesse a possibilidade de se compreender salvação de maneira prática, e não é abstrata. Ui, me ajuda. Abstrata. Isso, não é abstrata, Você não fala é grega. abis, eu falo trata. Beleza, a gente se complementa. Não é essa questão de conceito de ideia. Ela era prática, porque você via, você tocava, você cheirava, você representava de todas as O maneiras. cordeiro né? morre de verdade. né? Então, é tudo real ali. Então, essa vivência prática é, assim, uma melhor metodologia pensando de maneira educativa. Uma coisa é eu vim falar, dar uma aula, é só falar do conceito. Outra coisa é ir mostrar e a pessoa vivenciar e experimentar. Ela vai aprender muito mais. Então, o povo de Israel, quando Deus ele coloca o santuário, tá aqui, tem um original no céu, mas aqui tá uma réplica aqui na terra que vocês vão fazer, ele gostaria de dizer o seguinte, vocês precisam entender tudo da salvação. Desde que você é pecador, entender que a salvação vem através de Jesus, entender que existe um julgamento, entender que existe um retorno de Cristo Jesus para tirar vocês desse mundo de pecado. Então, todas essas temáticas, de assuntos que a gente já até viu nos podcasts anteriores, você encontra prefigurado no santuário. Legal. E a gente tem que entender, colocando assim, de que falando que as figuras e os ritos, eles são anteriores a tudo, isso é importante. Então a gente tem uma data de início da construção do texto bíblico, a palavra profética canônica escrita. Isso começa com Moisés em Gênesis, mas não há povo de Deus que começa em Gênesis, na escrita de Moisés. Existe uma construção de um relacionamento entre Deus e seu povo anterior a isso. Então, e anterior a isso, onde é que as pessoas adquiriam, viam e conheciam Deus? Através desses ritos também. Então, o santuário é anterior à Bíblia e é anterior à popularização da Bíblia, porque a gente tem a Bíblia com 66 livros na nossa mão de uma forma muito recente. Então, antes, a comunicação é muito mais efusiva através do santuário. Inclusive, o profeta que escreve a Bíblia, ele é testado pela revelação anterior, que é o santuário. Quando a gente pega antes mesmo da existência do profeta, e o primeiro a ser chamado de profeta é Abraão, mas há um rito próprio do santuário antes de Abraão. Então há sacrifício de cordeiro, há altar, há oferta, há dízimo e há um Melquisedeque, um sacerdote de Deus Altíssimo, antes da existência do povo e de Abraão ser chamado de profeta. Sim. Qual a importância disso? Isso significa que antes mesmo da comunicação escrita, comunicação direta formal, existe essa comunicação no rito santuário. E por que isso é mais importante ainda quando a gente pensa em plano de salvação? Porque o santuário não aponta para o cordeiro apenas, o santuário fala de tudo. Eu estou com a Bíblia aberta em Salmo 73, o texto que eu li no podcast anterior. Salmo 73, 17, olha só. Asaf, quando depois da sua angústia, as suas inquietações e a sua humanidade sendo exposta, ele coloca no 17, até que entrei no santuário de Deus e atentei com o fim do ímpio. Ele está vendo o futuro, para além da cruz, porque o ímpio não morre quando a cruz morre. Então o santuário revela um centro fundamental, que é o
cordeiro que nos substitui, Uhum. mas ele aponta para um passado, dependendo do ponto da história que você está, mas aponta para um futuro longínquo. Longínquo, que nós estamos falando de alguém aqui que está escrevendo num período anterior a Cristo. Nós falamos de Asaf. Ou seja, ele está vendo um futuro de, no mínimo, 2.500 anos à frente dele. E ele viu isso no santuário. Então, entendendo toda essa estrutura e quão importante é olharmos para o santuário da maneira correta, porque ele vai... Então, a gente pode dizer então que o santuário, aquilo que se passa no santuário é aquilo que se passa na história, na história da humanidade? É a ação de Deus no controle da história. Não há ação humana no santuário. Quando você olha para Daniel, para Apocalipse, para Mateus 24, 25, os grandes textos que falam do que contam o futuro, eles vão dizer o que Deus vai fazer, mas falam como esse Deus se relaciona na história com ações humanas. Então ele vai falar de exércitos, de falsos cristos, de bestas e coisas que são tipicamente ações humanas ou satânicas. Mas no santuário é o que Deus vai fazer, é a ação de Deus. O homem não passa do pátio. E é legal que todos esses textos apresentam nuances do santuário o tempo todo. Sim, é a partir do santuário que você coloca todos eles. E aí, vamos lá. Então, no pátio, o que acontecia no pátio? Pra gente começar a entender, então. Porque aí a gente coloca no pátio e a gente fala assim, beleza, o que acontecia no pátio no povo de Israel era isso, e isso era o que estava acontecendo na realidade macro da história. O que a gente pode colocar, então, com o que acontecia no pátio com o macro da história pra esse momento? Pra gente ir estabelecendo aos poucos. Eu vou fular a fila do Janim, porque a resposta tá aqui. Vai lá. Manda ver. Palato mole. É importante a gente dizer, antes de dizer o que acontece no pátio, como que é essa estrutura, que pode ser que tenha algum ouvinte que não está com esse santuário na cabeça. Sim. Então, vamos lá. O santuário é uma construção que Deus projetou e disse para Moisés, faça isso, para que vocês compreendam. Então, eu disse anteriormente que ele sistematiza e reúne no mesmo lugar de maneira sistemática, didática, bem construída, em sequência, para que as pessoas saibam. Em base, essa construção tem 3 coisas. Você tem o pátio, um lugar chamado externo. E a parte fundamental desse pátio é o altar, onde há o sacrifício. Ali é o grande evento. Do pátio há uma construção já fechada, que se divide em 2 partes, que é chamado ali de lugar santo e o lugar santíssimo, em progressão. Não que um seja mais separado do que o outro, mas é a progressão da santidade em relação à presença divina. Então, o que tem de importante no lugar santo é o ofício do sacerdote ali que intermedia. E o que tem de mais importante no lugar santíssimo é a presença do ser divino, intocável, inalcançável por aqueles que estão separados dele por causa do pecado. O que é importante é que o lugar santíssimo, ele não denota a separação, mas o recurso que Deus usou para que essa separação ela fosse diminuída ou ela não fosse efetiva por causa da intermediação. Então ele deixa bem claro que o pecado causa, não consigo chegar mais perto, mas ele deixa bem claro que a salvação causa, alguém chega perto por mim. Então é um trânsito, pátio santo santíssimo, pátio santo santíssimo. Então o pátio é o que acontece no pátio aí, já é isso que eu ia falar. É isso aí. Zanin, o que acontece no pátio? Vai lá. Não vou responder também. Isso, aí fica difícil. Só um parênteses, já vou falar. Uma das coisas que mais me fascina no estudo do santuário é o fato de que Deus fala tudo que vai acontecer do jeito que vai acontecer. Ele dá a planta, ele fala as medidas, ele fala os materiais, quem deveria trabalhar, onde deveria ser buscado esse material, ele restringe tudo. Então, nós seres humanos, o nosso papel como humanidade é fazer o que Deus pediu e solicitou. Mas ele deixou tudo pronto e tudo claro da maneira que ele gostaria que fosse. Por quê? Porque não podia sair uma vírgula da ideia de Deus exatamente por causa dos significados, tá? Pátio, vamos lá. Legal, né? Quando Deus ensina, ele não pede o auxílio de teorias humanas. Não. Ele não pede não pede sua ajuda. Ele fala, vou ensinar agora. Ele é autossuficiente, né? Ele é Deus. Toda vez que ele está ensinando, ele não... Ele ensina. Ele ensina. Ele ensina. E aí? Vai lá. Pátio. Nesse primeiro compartimento do santuário, que é uma área externa, havia então a pia, a bacia de bronze e também o altar de sacrifício. Ali era o espaço onde qualquer pecador chegava com a sua oferta e aí haviam sacerdotes para recebê-lo. Simbolicamente ele passava os seus pecados para o animal e haviam vários tipos de animais, mas a gente vai usar o cordeiro porque é o padrão, tá? Mas existem variações aí, ok?
no texto bíblico. Legal. E aí, ao fazer isso, simbolicamente ele está transferindo os seus pecados para o animal inocente, sem mácula. E aí, então, ele degolava esse animal. O sangue desse animal ele era guardado para ser usado posteriormente nos outros compartimentos, tá? E vísceras e um pouco da carne era levado para o altar de sacrifício e lá era queimado, Uhum. ok? Representando o quê? Eu sou pecador e devo morrer pelo meu pecado porque assim diz a lei de Deus, tá? Aquele que comete pecado merece morte. Não quero morrer pelo meu pecado. Então, simbolicamente, aquele animal que não tem culpa de nada derramou o sangue morrendo no meu lugar. Uhum. E aí faz o sentido do sacrifício, para que eu compreenda que eu estava sujo e agora um bichinho que não tem culpa Uhum. me torna limpo do meu pecado pelo poder de Deus. Isso é, sei lá, é maravilhoso o aprendizado nisso, né? É grande o conceito de É oferta. muito grande. Porque assim, a gente olhando, simplesmente falando assim, ele aparece como oferta, olhando simplesmente pela lógica humana, eu estou trazendo, comprei o cordeiro, criei o cordeiro e trago e pago para que eu seja salvo. Uhum. Olhando para a perspectiva divina de oferta, esse cordeiro viveu e eu pude alimentá-lo, mas eu alimentei o cordeiro com uma vida. Ou seja, o que fez o cordeiro engordar foi a planta que nasceu na minha casa que eu não sei fazer crescer. É Deus que dá. Foi Deus que deu a planta. A vida do cordeiro é incapaz que eu faça nascer. Então o cordeiro tem uma vida e eu posso ter tudo. Eu consegui ter uma moeda de prata ou de ouro, mas não consigo colocar vida em um cordeiro. Então, nesse sentido, eu estou levando uma oferta. Mas no sentido amplo da palavra, eu estou recebendo uma oferta. Então, o pecador recebe a oferta. E é por isso que a punição a quem não faz isso é severa. Porque ele não está rejeitando o entregar. Ele está rejeitando a entrega que foi feita a ele. Do cordeiro. Do cordeiro. O cordeiro é dado por ele. Algo que eu não sei, que eu não consegui fazer viver, que eu não consegui alimentar pelas minhas próprias forças, o cordeiro é dado a mim. Nesse sentido, quando a gente pensa em Caim e Abel, dá para entender. Por que o sacrifício de Caim é rejeitado e de Abel é aceito? Abel aceitou a oferta divina. E Caim rejeitou a oferta divina, porque o cordeiro é dado. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. O segundo conceito é de substituição. Uhum. O cordeiro substitui a vida completamente. Completamente. Então o pecador não é limpo apenas. O pecador não é consertado apenas. O pecador é substituído completamente. Deus não conserta a peça, ele troca a peça. Uma morte que era inteira para mim, agora fica inteira para ele. Ele é substituído totalmente. Portanto, o perdão é completo, como o sacrifício é completo. E o terceiro é o queimar. Queimar é fazer subir. É um efeito visual do subir. Quando você pega ali, coloca o cordeiro, e depois que o pecado é queimado, que o pecado é confessado sobre o cordeiro morre, há um sangue que vai para o santuário, mas aquela figura morta se transforma em outra. Porque é isso que o queimar faz. Você transforma um estado da matéria em outro. Ele está aqui e tudo aquilo ali vai virar carvão. E ele vê que aquilo que está ali vai subindo e só sobe numa direção. Ou seja, a oferta tem um destino. Há uma pessoa ofendida que não foi o sacerdote, figuradamente, que não é o santuário e que não é ele. Quem foi ofendido recebe aquilo que lhe é devido. Quem foi ofendido? Então a fumaça sobe e se percebe que aquilo é uma oferta que é direcionada a uma pessoa diretamente. Isso é tremendo. E após esse processo todo, a gente olhando para o Novo Testamento, como o Novo Testamento ele demonstra essa realidade acontecendo? Nossa, o tempo todo. Tira o santuário não tem Bíblia. É. Todo o Novo Testamento ele é baseado em figuras. Eu lembrei de uma frase de João. Sim, isso. João olhou Jesus e falou: Lembrei da mesma frase. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De onde João tirou isso? Ele olhou e falou: está se cumprindo. E essa certeza em João é fantástica, porque João tinha 3 certezas. Né? Ele sabia quem Deus era. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele sabia quem ele era. Eu não sou digno de tirar as sandálias. E ele sabia quem ele era. Eu sou a voz que clama no deserto. Então ele olha assim e do santuário ele tira tudo isso aí. Aliás, ele nasceu quando o pai dele estava lá no santuário. Ele foi concebido. A notícia dele, o pai dele está lá no santuário e falou: você vai ter filho.
E todo o ministério de Jesus, ele tem envolvimento com o santuário, né? O Robson colocou o início do ministério de Jesus em relação ao batismo de João Batista. Sim. Quando você vai para os últimos momentos da história da vida de Jesus, a Bíblia deixa claro que ele é sacrificado em qual horário? Da tarde. Às 3 da tarde. A hora do sacrifício Na hora do pascal. sacrifício da tarde. Exatamente. Que dia que ele morre? Numa sexta-feira de Páscoa. Sexta, 14 de Abíbio, dia do sacrifício pascal. No momento da morte de Jesus, o que acontece no templo? O véu se rasga de cima e embaixo. O que isso significa e representa também? Entende? Então, a gente fica vendo, do começo ao fim do ministério de Jesus, referências ao santuário, mas não é só coincidência. Ali realmente estava acontecendo o plano de Deus nessa visão de santuário histórica que a gente falou no início, tá? Do santuário. Da visão maior do santuário. Exatamente. O santuário é uma revelação ampla do texto, e a gente podia ficar aqui o resto Sim. da existência. Mas eu queria colocar daquilo que o Zanin, né, seu nome, né? Henrique Hoje Zanin, é. Amanhã também. falou dessa questão. No livro de Levítico, capítulo 23, ele tem uma sintetização do calendário de Israel. No verso 5 diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, é o crepúsculo da tarde, é Páscoa. Essa é a data da morte de Cristo. Jesus morre no mês primeiro, aos 14 do mês, às 3 da tarde, no crepúsculo da Páscoa. Esse é o momento da morte de Jesus. Portanto, pelo santuário, é possível saber, com 1.500 anos de antecedência, qual era o ano, o mês, o dia e a hora que Jesus ia morrer. Pelo santuário. Ele previu a hora da morte do Cordeiro. Aí você fala assim, mas o ano não está aqui. Mas quando a revelação do santuário, na sua complexidade, é dada para Daniel, e Daniel, na sua visão de Daniel 8 e 9, é do santuário que ele está falando, está lá o ano. No meio da semana você fará cessar o sacrifício. No verso 5, diz assim, no mês primeiro, aos 14 do mês, é o crepúsculo da tarde, a Páscoa do Senhor. Aos 15 desse mês é pão asmo. Ou seja, Jesus morreu na sexta. O sábado é o dia do pão asmo. E no próximo dia é a festa das primícias, no mês 16. A Páscoa tem um complexo de 3 movimentos. Páscoa, asmo e primícias. A Páscoa, ela tem um significado claro, o passar por cima, o sangue, a vingança que vinha no meu peito passa sobre mim, Peshach, o passar, Passover, ele passa. O cordeiro morre no lugar do primogênito. O pão asmo também tem um significado claro, porque o asmo é a retirada do fermento da massa, ou seja, é a vitória sobre o pecado e o descanso da vitória sobre o pecado no momento onde Cristo estava na tumba. O pecado é vencido ali, e ele esmagou o pecado na carne. E primícias, eles são a festa onde você tira do chão e o primeiro broto que mortou, que quando você coloca a semente no chão, a semente morre para que nasça o broto. O primeiro que rompe o chão, ele é colocado como oferta. Primícias e ressurreição está diretamente relacionado, tanto é que Paulo fala que Cristo é a primícia dos que dormem. O que ele está dizendo, Paulo está dizendo, é que toda a ressurreição, mesmo anterior a Cristo, só existe por causa da ressurreição dele. Não há nenhuma, inclusive do ímpio. Inclusive do ímpio, que vai ressuscitar porque Cristo ressuscitou por ele. E isso se completa quando Jesus morre na sexta, se descansa no sábado e ressuscita no domingo. Isso é santuário. Poderia acrescentar que 50 dias depois da Páscoa tem uma festa. O Pentecostes. O Shavuot, as semanas, o Pentecostes. O que aconteceu? 50 dias depois dessa data. Posso falar mais uma coisinha? A festa do Pentecostes, ela tem como oferta principal pães levedados. Pão levedado é um pão, se o princípio do pão asmo for aplicado aqui, porque o pão asmo é pão com fermento, mas no Pentecostes você tem que oferecer um pão com fermento. É importante entender que na festa do pão asmo você tem que tirar o fermento do pão e o fermento da sua casa. Portanto, não há fermento em Israel quando tem o pão asmo. Não tem como.
para que 50 dias depois ele ofereça o pão fermentado, ele tem que sair de Israel e buscar esse fermento, porque não tem, eles têm que jogar tudo fora, não há fermento em Israel. Portanto, é a única festa que tem a participação do não israelita, porque ele tem que fornecer o fermento. E isso que sai da casa do não israelita é oferecido como sacrifício. Portanto, a festa do Pentecostes é essencialmente evangélica, porque você está oferecendo um pão que não é da sua casa. Muito louco. E aí, a gente... Ou seja, o que aconteceu no Pentecostes? Espírito Santo desce, pra levar. ide para Espalha pegar o pra pão que não todos. está fermentado. E aqui, olhando para toda essa grande beleza que existe aqui, a gente começa a perceber que existe um papel ali, dentro do santuário terrestre que foi colocado para Moisés, existe o papel do sacerdote. E entendendo, então, que Cristo é o Cordeiro, ao mesmo tempo, nós também somos levados para pensar, então, quem que é esse sacerdote desse santuário celestial? Posso? Eu quero Eu ler. tô perguntando pra vocês mesmo, só tá bom. Fica Então, olhando tá. pra cara de vocês, Não. só isso, só. Como eu vi que o Robson já abriu em Hebreus, eu vou abrir em 1 Timóteo 2,5, quando Paulo diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e aí ele fala, Cristo Jesus. Aqui existe um outro elemento. Então a gente já falou que Cristo Jesus é o Cordeiro, é o sacrifício. Mas haviam outros 2 espaços nessa estrutura do santuário Sim. quando foi estabelecida por Deus a Moisés. Nesse segundo compartimento é esse espaço de mediação, O santo. o santo, que era onde os sacerdotes faziam esse trabalho. E vários trabalhos ali eram feitos. Por exemplo, como o sangue que foi separado lá do cordeiro lá fora, aqui dentro ele era aplicado no altar de incenso e também aspergido. Então, o processo de mediação que os sacerdotes faziam aconteciam dentro desse espaço. Mediação na Bíblia só acontece e aparece através de Cristo Jesus. Ele é a única pessoa que pode mediar, por vários motivos. Ele conhece os 2 lados da moeda, foi Deus e foi homem. É Deus e é homem, né? Um outro ponto em relação a Jesus, ele morreu por nós, ele foi o nosso substituto. Então ele se apresenta diante de Deus dizendo, o fulaninho lá, o pecador, ele não quer morrer pelo seu pecado. E agora? Ele falando para Deus, né? O que isso pode ser feito? Já morri no lugar dele. Tá aqui, tô te apresentando. Então, figuradamente, a gente consegue entender esse fator literal de que Jesus Cristo, ele é o nosso mediador, como o texto próprio diz. Ele intercede entre a humanidade pecadora, que não pode entrar diante de Deus porque Deus é santo, e vai diante de Deus se apresentando no nosso lugar como nosso substituto. E aí uma coisa que pode incomodar algumas pessoas. Qualquer pessoa na vida, neste mundo, por melhor que seja, por mais santa que seja, não pode ser mediador pelo ser humano diante de Deus. Tá? O santuário permite que a gente fale isso, deixe isso claro. Eu vou colocar mais uma coisa. Qualquer pessoa, qualquer coisa. Qualquer coisa, nada pode ser mediador. Eu vou falar agora? Mas aí eu quero... Você estava aberto em Hebreus, eu queria saber o que você ia falar. É isso aí, porque onde que a gente entende então que existe um santuário no céu também? Eu vou emendar Coloca aí. do que o Janin falou. Tá. E antes de falar do santuário do céu, a gente entender o que é o santuário no céu em última essência, como que é o na terra. Apocalipse 21, 22 diz assim, nela, na cidade santa, a celestial vindo para cá, eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que representa Deus em Cristo Jesus no santuário, portanto? Tudo. Absolutamente tudo. Nela não vi santuário porque Deus é o santuário. Aliás, aí você tem um conceito que eu disse inicialmente. É o significativamente separado. Santuário, santo, é tudo a mesma coisa nesse sentido. Aí o que o Zanin estava falando sobre isso, e é muito importante, porque quem é o cordeiro no santuário? Quem é o cordeiro no santuário? Jesus. E quem é o sacerdote? Jesus. Ele também. E quem é a lâmpada, a luz? É Jesus. Ele E também. quem é o pão?
Jesus. Ele também. É Jesus. E o incensário só existe porque oramos em nome de Jesus. Jesus. E quem está no trono, a destra do Todo-Poderoso, lá na arca? Jesus. Jesus é tudo no santuário. E aí quando você pega o Apocalipse, você fala, não é só isso. É o altar, é a cortina, é tudo ele. É. Tudo ele. Ele é tudo. As Mas- 4 coberturas já são a história da salvação, né? Que havia no santuário. E isso deve nos levar a uma conclusão muito importante, de que a história do Evangelho não tem como ponto final a cruz. Isso é muito importante, porque a cruz é pátio e o santuário tem 3 partes. Se o Evangelho se dá somente à cruz, isso é o Evangelho do Cristo morto. Uhum. E o Novo Testamento não é o Novo Testamento de um Cristo morto. O Cristo morto não existe na Bíblia. O Novo Testamento é o Novo Testamento do Cristo vivo. Quando eu abro a minha Bíblia em Hebreus 7, 25, diz assim: por isso também Cristo Jesus, né, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E ênfase na palavra vivendo sempre para interceder por eles. Não há evangelho de um Cristo que morre e não tem ponto dali para frente. Porque quando o cordeiro é morto, o sangue vai para dentro do santuário. E Jesus disse isso muito bem claro: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai. Não há nenhum outro nome, não há nenhum caminho. O mesmo texto de Hebreus, o mesmo livro de Hebreus, no capítulo 8, verso 1, ele vai dizer assim, não, eu vou ler o 7,26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. 8,1, ora, o essencial das coisas que temos dito e que possuímos o tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade do céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu no homem. Ou seja, há um complexo muito grande. Quando eu peço perdão pelos meus pecados, essa realidade cai sobre mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu não posso falar, Pai, me perdoa. Porque você vai falar e de fato, sem Cristo Jesus, a sua oração não passa do teto. Sim. Porque sem Cristo não passa mesmo. Pai, me perdoa. Eu não posso falar, perdoa as nossas dívidas, se eu não for feito filho através de Jesus. Mas quando eu digo Pai, há uma ecologia trabalhando, e esse sumo sacerdote, que é o que é responsável por pegar o sangue e levar lá para dentro, age literalmente em meu favor. E quando eu falo isso e me coloco para pedir perdão para Deus, o filho fala ao Pai, no meu lugar. Mas eu não posso falar. Por que ele pode? Porque ele viveu a minha vida e foi perfeito. E um ser perfeito chega ao trono. Isso é santuário, essencialmente, fundamentalmente, e é a coisa mais importante para se entender. Se não há um Cristo vivo, é vã a vossa fé. Repetindo o conceito que o Robson colocou aqui, Jesus morre na sexta, descansa no sábado, é ressuscitado no domingo, fica um período aqui e, de acordo com a Bíblia, Jesus está onde? No céu. Ele é ascendido ao céu. Então ele sai desse espaço, desse pátio, e entra nesse santuário para mediar pelos filhos de Deus que estão aqui ainda vivendo esse mundo. Então, percebe que toda a relação que a gente está puxando das ilustrações do santuário, a gente remete na história do mundo em Jesus, por Jesus, né? E isso tem uma continuidade. E aí a gente precisa continuar Porque essa história. Porque aí não para só aqui. Não. Não parou aqui. Então Jesus, ele sobe aos céus, ele é levado aos céus, e nesse momento, agora se inicia algo diferente. E aí é importante a gente colocar que o santuário não é uma comunicação divina apenas nas peças e nos ritos que acontecem apenas ali, no trâmite. Por quê? Porque, em essência, quase todas as festas, do pátio para dentro, acontece a mesma coisa. Sangue no altar, sangue para dentro sendo espargido, e uma vez por ano apenas ele entra no lugar santíssimo. Mas a construção e a revelação da história se dá também. Pátio, o que é pátio? Pátio é a cruz. E quando eu vou lá para o Apocalipse, eu entendo disso. Porque a Apocalipse trata o fenômeno cruz como Deus startando o relógio da história. E usa expressões assim. Quando Satanás viu a cruz, ele falou, acabou meu tempo.
Tanto é que Satanás desce até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso é uma impressão que ele tem a partir da cruz. E a partir da cruz, uma expressão apocalíptica começa a ser usada. A questão breve, a expressão breve, a expressão pouco tempo ou tempo determinado. Ou seja, quando o santuário começa a se encaixar no movimento histórico, ele fala, isso aqui é determinado. Isso aqui tem um movimento previsto. Então, mesmo que o tempo seja de 2.000 anos, ou seja de poucos anos, ou seja de 1.260 anos, ou de 2.300 anos, é um tempo previsto e a expressão para tempo previsto é tempo curto. E ele vai dizer isso rapidamente. É importante a gente entender, porque é do santuário que se tira a expressão. Às vezes as pessoas falam assim, mas Jesus falou que viria em breve, mas ele viria em breve, mas ele falou isso há 2.000 anos. Entendam o que é o breve, é pelo movimento do santuário quando o tempo já é determinado. Dali para frente tem outras festas, e as festas falam mais da história do que os ritos, porque mesmo quando a gente chegou Páscoa, e a Páscoa aponta para um momento histórico, o Pentecostes também apontou para um momento histórico. Então aquilo que aconteceu ali, quando o Espírito Santo desceu, e o movimento pentecostal aconteceu mesmo, de início da pregação do Evangelho e nascimento da igreja, isso era previsto no santuário. Foi de lá que eles perceberam que estava se realizando. Mas há outras coisas também. Do Pentecostes há um espaço grande de pregação do Evangelho e de comunicação israelita que vai levar a alguns movimentos. Um é trombetas. Trombetas não é necessariamente uma festa, mas é um rito de aviso. Depois das trombetas a gente tem expiação. E a expiação é quando o momento que o sacerdote entra no Santíssimo, ou seja, é julgado, há um juízo acontecendo. Mas depois da expiação tem um outro que é muito interessante, que a festa se relaciona ao santuário, mas ela acontece quando as pessoas saem das suas casas, celebram tudo o que aconteceu depois da expiação, ou seja, eu levei meu sangue, eu levei meu pecado para o cordeiro levou o pecado para o santuário e Deus apagou o meu pecado quando o santuário é purificado na expiação, e o Zanin pode falar melhor disso depois. Quando isso acontece, eles vão celebrar. E a festa dos tabernáculos tem uma coisa que eu vou destacar. Ela é uma festa alegre, festiva mesmo, com muita comida, e não é feita na sua casa. Porque você tem que sair de casa. Você vai morar fora, na casa de meu pai. Há muitas moradas. É um acampamento celestial. Ou seja, você tem o plano da redenção inteiro, de uma ponta até a outra no santuário. Interessantíssimo. E para eles entenderem agora, a pessoa que está vendo a gente, a pessoa que está escutando a gente, aonde ela pode olhar e ter base no sentido de quais são os livros que falam bastante sobre a ideia do santuário de uma maneira bem específica para eles. Fala aí quais são os Posso principais. citar uns 66, mas os principais dentro desses 66 que falam sobre isso, para ela poder entender algumas questões importantes dentro da ideia do santuário. Não, eu acho que você está querendo perguntar onde que você entende esse processo histórico do santuário em relação a essa visão mais ampla que a gente está trabalhando, né? A gente citou os livros proféticos, e aí, óbvio, né, para entender esse processo também de sair do santo e a entrada no Santíssimo, a gente tem que estudar Daniel 8:14, e você não entende Daniel 8 sem estudar Daniel 9, tá? Ele não entende Daniel 9 sem Sem estudar estudar Daniel Pentateuco. inteiro. Sem estudar o Pentateuco. E sem entender o santuário como um todo. Não tem jeito, a gente precisa estudar a Bíblia como um todo. Sim. Os 66 livros é a resposta mesmo, tá? Mas eu já tô te dando um endereço para você começar o estudo, para entender também o próximo estágio histórico, que tem a ver com o processo de julgamento de Deus. Muitas vezes a nossa mensagem evangélica ela está tão moldada no amor, e isso não está equivocado, mas quando você dissocia ela do que Deus fala que vai acontecer depois, ela fica manca, né? Ela tá assim, sozinha. Então precisamos entender dentro desse processo de julgamento que a Bíblia fala que vai acontecer. Eu vou dar uma dica prática aí e compartilhar o que eu faço. Você quer aprender? Pega o Pentateuco. O Pentateuco não está no começo da Bíblia à toa, e não é chamado de lei à toa, instrução, é a base. Eu digo isso porque todos os autores da Bíblia, todos os 61 livros depois, eles se assentam, eles começaram com o estudo do Pentateuco. Quando eu falo de Pentateuco, a Torá, a instrução, a lei, eu estou falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você tiver 2 horas apenas para estudar e não sabe o que fazer, gaste 1h50 com o Pentateuco, porque você vai ter muito mais força, porque é aquilo que os outros autores leram. E foi a partir dali que a inspiração se baseou na mente deles. Então, leia, estuda, até se familiarizar.
óbvio que depois que você se familiarizar, vai ter coisa que não vai estar travada ainda. Quem destrava isso? Duas coisas. Pense na maneira como os outros autores aplicaram aquilo. A gente citou aqui. João Batista bateu o olho, olhou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aplicando. Então ele é um bom comentarista. Quando João fala, e vê no Evangelho de João, quando Jesus entra no santuário e fala coisas sobre o santuário, olhe para aquilo e veja como eles aplicam. Pense em Paulo. Em Coríntios, nos dois cartas de Paulo e Coríntios, Paulo fala muito, mas muito do santuário e aplica demais. Ele fala: Cristo é a nossa Páscoa, o pão aso, as primícias dos que dormem. Ele aplica demais. E veja como eles se relacionam com isso. Então, dali, se isso não esgotar, aí você procura auxílio fora. Mas entenda e relacione esse texto. Mas isso não vai acontecer de maneira efetiva antes de uma familiarização. Sim. Aí já tem conteúdo para a vida toda, né? Total. E aqui agora a gente entra para um ponto extremamente final dentro dessa estrutura do tabernáculo. A gente falou sobre o pátio e agora a gente vem para o momento em falar do santo para o santíssimo e desse evento aqui. E de como que esse evento também pode ser visto ao longo da história. E aí vem Daniel 8,14, que é aquilo que o Zanin falou. E aí, dentro do processo da visão que Daniel está tendo, existe algo ali que acontece. E vem uma declaração alta, falando assim: isso tudo levará 2.300 tardes. Então o santuário será purificado. E foi nessa base que movimentos surgiram na história, relacionados com isso aqui. Só que movimentos surgiram na história olhando para isso aqui de uma maneira diferente. E que levou a alguns problemas ali. Mas e aí? Como que esses movimentos surgiram olhando para essa base, olhando para a terra como esse santuário, e ao mesmo tempo a resposta que eles também tiveram ao longo do tempo de olhar e perceber: peraí, existe algo que aconteceu aqui, não está relacionado com a terra, está relacionado com outra coisa, e a gente vai começar a entender para o momento final, para esses momentos do Santíssimo e do Santo dos Santos aí. Amigo que está nos ouvindo, você precisa assistir ao próximo podcast. Você precisa ouvir, porque você não sobrevive sem essa informação. Pensando nisso, cenas para os próximos episódios. O próximo episódio você vai entender um pouquinho mais sobre Santuário Parte 2. E assim nós encerramos esse momento e eu espero que você aí em casa se prepare, atente, veja as dicas que foram feitas para você começar a se familiarizar ainda mais com o texto bíblico. Um abraço, até logo.